Fisioterapeuta, eu vou fazer uma loucura. Eu vou tentar resumir em um vídeo curto tudo o que você precisa saber para avaliar qualquer paciente de dor lombar. A primeira coisa que você tem que fazer ao receber esse paciente é começar uma anamnese. E na anamnese é muito importante que você faça uma escuta ativa, ou seja, você direcione o paciente para perguntas que vão te direcionar para um possível tratamento, para um possível diagnóstico, porém é muito importante que você deixe o paciente falar, você tem que ouvir, por isso que é escuta ativa. Muitos terapeutas cometem um erro grave nesse momento, que é interromper demais o paciente naquele momento que ele está conseguindo falar. E isso é o ouro da avaliação, porque isso vai te direcionar para o resto. Nesta anamnese você já vai ter mais ou menos uma direção de quais estruturas estão interferindo na vida daquele paciente, mas também você já vai ter uma noção se esse paciente ele tem uma red flag. E é muito importante você rastrear essas red flags, porque essas red flags, elas são coisas que o paciente vai ter que vão impossibilitar o atendimento da fisioterapia. Uma síndrome da caldequina, uma fratura, uma infecção de coluna. Muito provavelmente ele vai ter que fazer algum diagnóstico neurológico importante e fazer uma avaliação médica. E nesse momento é muito importante você ter uma parceria médica para você conseguir fazer essa indicação, além de que as parcerias médicas costumam ser muito frutíferas a longo prazo, porque você tem uma troca de pacientes interessante. Se você fez um bom rastreio de red flags e você descartou essa hipótese, então a gente começa a fazer algumas outras coisas. A primeira delas, eu sugiro que você mensure a dor do seu paciente e a disfunção dele. Existem 3 questionários que são muito bons para você utilizar. Um é mais simples, que todo fisioterapeuta conhece, é o EVA. É uma escala analógica de dor, onde a pessoa ela fala qual é a percepção de dor dela em números. Você usar o StartBack. O StartBack é um questionário que vai conseguir dizer para você se esse paciente é um paciente que tem características de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então você consegue ter uma ideia da extensão do tratamento, se vai ser um tratamento curto, se vai ser um tratamento longo. E o OD, Ozoestre, desculpa meu speaking English aqui, ele não tá muito bom, mas a gente popularmente chama ele de OD, é um pouco mais fácil de se pronunciar. Ele serve para você ter um número da funcionalidade daquele paciente. O EVA e o OD, eles são ótimos para você conseguir, para você mostrar para o paciente a melhora que ele teve em números. Agora, o StartBack, ele é bom para você ter uma noção se aquele paciente vai ficar muito tempo com você ou se ele vai ficar pouco tempo, se ele vai precisar de muitas sessões ou poucas sessões. Agora, sabendo de tudo isso, você vai testar as funcionalidades da coluna desse paciente. Você vai pedir para ele fazer movimentos de coluna de forma global para você entender se tem restrições mecânicas, se ele tem dificuldade, quando a dor dele, em qual movimento a dor dele aparece. Isso é muito útil para você conseguir definir um plano de tratamento. Depois de tudo isso, você vai ter mais ou menos uma ideia de quais estruturas podem estar afetando a dor dele, se é nervo, se é músculo, se é articulação, e aí você faz uma série de testes para conseguir definir bem, traçar um bom plano de tratamento. Então, se você suspeita, por exemplo, de uma dor sacroiliaca, você vai fazer um cluster de testes sacroiliacos, onde você faz 5 testes e 3 tem que dar positivo para você ter o diagnóstico de dor sacroiliaca. Se você suspeita que o quadril está interferindo a dor desse paciente, você vai fazer testes irritativos pro quadril para ver se ele reproduz a dor que aquele paciente sente. Se você suspeita que tem uma dor de nervo ciático, você vai fazer testes neurais para ver se de fato é uma dor ciática ou se é uma dor referida de algum músculo que está ali na região. Então você, após fazer uma série de testes, você tem muitas informações. Então você sabe se esse paciente, ele é para você ou não, porque você rastreou as red flags. Com os questionários você vai entender se ele vai ficar muito tempo com você ou se ele vai ficar pouco, se ele tem um grau de disfunção muito grande ou se ele tem uma percepção de dor muito grande. Então você já vai ter também essas 3 percepções. Você também vai entender quais os movimentos que ele sente dor, quais ele não sente, quais são os objetivos dele e quais são todas as estruturas que estão relacionadas com a queixa dele. Agora tá tranquilo, é só você explicar tudo isso pra ele de forma organizada para que ele entenda começo, meio e fim do tratamento e você com certeza vai ter esse paciente na mão. Muita coisa, né? Se você quiser que eu me aprofunde em algum desses assuntos que eu falei aqui, deixa nos comentários, coloque o ponto que você acha que precisa de uma explicação um pouco maior, que eu vou gravar um vídeo